E aí, tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo. Vamos nós para mais um vídeo aí, mais uma reflexão, para que a gente consiga expandir um pouquinho mais a nossa consciência. Recentemente aconteceu comigo uma coisa interessante, pelo menos foi a primeira vez em que eu percebi isso. Eu fui visitar a minha mãe e lá na casa da minha mãe tem um cachorro. É um cachorro muito querido, assim, eu gosto muito dele. Eu reparei numa coisa que aconteceu. Quando eu converso com um ser humano, geralmente a coisa não é tão natural. Agora, quando você chega perto, quando eu cheguei perto do cachorro, quando eu interagi com o cachorro, foi uma coisa muito verdadeira. É como se o cachorro não oferecesse nenhuma barreira à minha interação, coisa que às vezes, na maioria das vezes, na verdade, não acontece com o ser humano, porque o ser humano é cheio de preconceito, julgamento, esse tipo de coisa, e às vezes isso afeta muito as relações entre as pessoas. É claro que tem mais coisa a ser considerada, mas isso aí já é uma boa parte de toda a situação. Então, isso me fez pensar, né? Essa coisa, essa interação com o bichinho e a interação com o ser humano, a coisa realmente é um pouquinho mais complexa do que aquilo que a gente pensa, né? É sabido já que a gente fica bobo quando está perto de um bebê que é recém-nascido, ou que, enfim, que está começando a se criar no mundo, né? Um bebê. A gente acaba ficando bobo também perto dos cachorrinhos, dos filhotes dos animais. E eu acho que é justamente por isso. É porque eles refletem mais daquela personalidade, da essência divina que eles têm. Enquanto a nossa essência, da grande maioria das pessoas, ela está oculta. O brilho dela já está meio oculto, atrás de camadas e mais camadas de coisas, de pensamentos errôneos, de crenças, de julgamento, de todo esse tipo de coisa aí que na verdade é puro lixo que a gente devia jogar fora, mas a gente não sabe como às vezes, né? Porque daí precisa fazer terapia, daí precisa um monte de coisa e a gente às vezes não consegue. Eu tô com a minha cola aqui do lado porque eu escrevi um roteiro, então não vão pensando que eu decorei tudo, tá? Eu tenho uma colinha aqui do lado. Vamos lá. A gente tem que entender que, primeiro de tudo, a gente vive num universo que é todo onda, para começo de conversa. A nossa essência criadora, ela em si já é uma onda. E tudo que tem no universo é manifestação dessa onda primordial em vibrações um pouco diferentes, ou seja, em frequências diferentes. Mas aí você me pergunta, como assim? Como assim que a gente vive num mundo cheio de onda? Que negócio é esse? A única onda que eu conheço é a onda do mar e a onda de rádio, né? Porque todo mundo já sabe a história do rádio, a história da televisão, isso já não é segredo, e se usa ondas e também micro-ondas, né? Eu só conheço essas aí. E daí, tem mais? Tem mais. Tem mais. Recentemente eu achei um livro muito interessante que eu recomendo para quem tiver interesse em ler sobre frequências, sobre vibrações, que é o livro Frequências Vibracionais, da autora Penny Pearce. Eu não sei se é assim que se fala. Mas o livro é muito legal. Eu tô lendo, não terminei ainda. E está sendo bem interessante. Então eu estava dizendo que a gente vive num universo de ondas. Tem ondas de baixa frequência e ondas de alta frequência. O que seria isso? Seriam ondas que se movem rápido, né? Muito rápido e com uma amplitude muito alta. Tem as ondas também que se movem com uma frequência mais devagar, né? Mais lenta e também com uma amplitude menor. Então a gente tem esse tipo de coisa interagindo com a gente o tempo todo. E eu vou te dar alguns exemplos dessas ondas, que inclusive eu tirei do livro dessa autora, a onda de rádio, que é usada para transmissão de rádio, de televisão,
de micro-ondas, de micro-ondas também, pasme, eu estranhei, mas é verdade. De telefone celular, imagens por ressonância magnética e redes sem fio. E depois a gente tem então as micro-ondas, que já são famosinhas também, né? A gente tem até o forno micro-ondas, porque é um forno à base de micro-ondas, sim. O que essas ondas de micro-ondas fazem? Elas fazem então algumas moléculas dos líquidos absorverem energia e se aquecerem. Também tem um tipo de micro-onda de baixa intensidade que é usado em tecnologias Wi-Fi. Pasmem, tecnologias Wi-Fi. É por isso que o professor Hélio vive dizendo nas palestras dele lá, como é que você vai questionar a existência da onda se você usa Wi-Fi, GPS, telefone celular e por aí vai, né? Quem já viu as palestras do professor Hélio sabe que ele repete bastante esse tipo de coisa. Aí a gente tem a radiação vermelha. A radiação vermelha é usada em algumas tecnologias, como aquelas tecnologias de imagem noturna, imagem térmica, porque os objetos eles têm calor, têm frio, então seria aquele tipo de imagem que mostra esse tipo de coisa. A gente tem o espectro da luz visível, então, que engloba ali as cores do arco-íris e que é também o nosso mundo da visão de fato. E também tem o raio-x, né? Não vamos esquecer do raio-x. A gente sabe que dá para ver o osso através da pele usando essa onda de raio-x. Enfim, a física mostra que tem 4 forças no universo. Deixa eu ver aqui, ó. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Só que é bem difícil você conseguir identificar todas as frequências desses tipos de ondas todas aí. Então, a autora, a Penny, ela fala no livro dela, que eu acabei de citar para vocês, ela fala que a medição dessas 4 forças básicas da física tem ondas que variam de 100 mil quilômetros até ondas do tamanho de uma fração de um átomo. É muito difícil tentar descrever essas ondas, e o que se consegue apenas é enquadrar elas num sistema de Hertz, que seria então um rótulo, né? Você dá um rótulo para essas ondas dentro do espectro de ondas de rádio. Elas se enquadram então como ondas extremamente baixas, super baixas, ultra baixas, muito baixas, baixas, médias, altas, muito altas, ultra altas, super altas e extremamente altas. Isso daí estava no livro, eu estou passando, porque eu achei interessante. E olha o detalhe que bacana. Ela fala também que a radiação eletromagnética ela pode ser dividida em oitavas e que são um total de 81 oitavas. Você sabe o que é uma oitava? A oitava tem a ver com a onda sonora. Tipo, a oitava é, por exemplo, assim, a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é a sétima, Dó é a oitava. De Dó a Dó tem uma oitava. E o que acontece? Por exemplo, se pegar um teclado, a gente tem de um lado as notas graves, as escalas graves. Cada oitava que vai passando vai se tornando mais aguda. As notas vão se tornando mais agudas. Então a oitava é isso. E aí vai havendo sim uma modificação em cada oitava. Só que a gente, infelizmente, não consegue perceber essas ondas. A gente sabe que algumas delas existem. Para a gente saber sobre outras ondas, a gente teria que estudar física, possivelmente. Não é o nosso caso, né? A maioria de nós não tem nenhum contato com física, mas ainda assim, essas ondas existem, só que a gente é limitado. A gente tem que assumir que a gente é bem limitado nesse sentido. Por exemplo, o nosso ouvido, ele escuta um intervalo de frequência, ele capta um intervalo de frequência de som de 20 a 20 mil Hz. O que tem abaixo disso e o que tem acima, a gente não sabe. A gente supõe, vamos supor que a escala comece no zero, a gente supõe que tem um número de 19 a 0 para baixo, né? E também tem um número acima de 20 mil. O que será que tem em todos esses números, essas frequências que a gente não consegue captar? Alguma coisa tem, né? Provavelmente tem, porque tem muito número sobrando. Os nossos olhos são capazes de ver, então,
só essa parte que está dentro daquele espectro de luz que eu falei, né, da onda da luz e tal, a parte da luz visível. A gente é capaz de perceber, então, através dos nossos olhos, as frequências que vão de 4,3 vezes 10 na 14ª potência, caramba, a 7 vezes 10 na 14ª potência Hertz. Eu não entendo nada disso, tá? Eu não entendo nada disso. Essa informação eu tirei do livro Mentes Informadas, do professor Hélio. Além do som, sem onda, além da imagem, que a gente recebe também ser em onda, já que os nossos olhos trabalham então com frequências, consequentemente ondas. Tem a eletricidade do cérebro, que também é mensurada em ondas, que vão das mais lentas às mais rápidas. E nesse caso, as mais rápidas têm a frequência mais baixa, enquanto as mais lentas possuem uma frequência mais alta. Você conhece as ondas do cérebro? Ou as frequências? Enfim, você tem familiaridade com isso? Eu confesso que eu já vi vários vídeos aí no próprio YouTube falando de ondas não sei o que, ondas beta, ondas teta, ondas não sei o que, enfim. Então, realmente, beta é uma onda do cérebro, uma frequência que vai de 13 a 40 Hz e é uma frequência rápida, está associada então a esse momento em que a gente está pensando com o nosso cérebro, que a gente está agindo, a gente está acordado, então o nosso cérebro está na frequência beta. Como eu estava dizendo, isso acontece então no estado de alerta, quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, quando a gente sente fome. Qualquer estado de alerta faz com que o nosso cérebro entre nessa frequência de onda beta. Além da beta, nós temos a alfa. A alfa vibra então entre 8 e 13 Hz. Ela é uma frequência um pouco mais lenta, que aparece quando a gente está mais relaxado, mas não num estado de sono. Aí nós temos também a onda teta, que vibra entre 4 e 8 Hz, está associada à sonolência, ao primeiro estágio do sono, ao sonho, a níveis mais profundos de meditação, a imaginação e a criatividade inspiradas, a rememoração avançada e a estados místicos de percepção intuitiva. Além da beta, da alfa, da teta, nós temos a delta. A delta vibra entre 1/2, deve ser meio, e 4 Hz. A vibração dela é bem baixinha, então ela é muito lenta e ela aparece quando a gente está num estado de sono profundo. Ela está bastante associada ao sonambulismo, quando você fala dormindo, ao transe profundo e aos processos de autocura. Em outro vídeo aí do canal eu trouxe as frequências dos níveis de consciência descobertos então por Dave Hawkins, que ele identificou então através de um estudo cinesiológico. Então fica claro, né, que até o pensamento, a emoção, o sentimento, tudo isso também é onda, porque emite frequência, também vibra, enfim. Recentemente então eu descobri que a própria Terra, recentemente eu fiquei sabendo que a Terra tem uma vibração própria e que muitas espécies de animais, elas se coordenam justamente por esse movimento da Terra. O doutor, eu vou ter que ler aqui o nome do cara, o doutor Joseph Kirschvink, ele descobriu que as abelhas, as aves migratórias, os pombos correios, as baleias e até os seres humanos conseguem sintetizar cristais de magnetita, que é extremamente magnético, em seu tecido cerebral. Olha só, a gente tem magnetita no tecido do cérebro. Maneiro, né? Quando é que eu ia adivinhar um negócio desse aí? Esses cristais, então, eles reagem aos campos magnéticos da Terra de forma semelhante a uma bússola. Eles agem como bússolas internas. E ainda tem mais. Craig Braden, não sei como se fala, ex-projetista de sistemas de computador e geólogo, ele estudou a frequência ressonante básica da Terra, que é conhecida como ressonância de Schumann. E há décadas, essa ressonância, essa frequência, se mostrava constante, com o valor de 7,8 ciclos por segundo. E até o momento em que o livro de onde eu tirei a informação foi escrito,
este número estava em 8,6. Então as frequências estão aí até nas entranhas do nosso planeta. Eu comecei falando aquela história da leveza que a gente sente diante de um animal ou de um bebê. E falei também agora sobre frequências, porque isso é muito importante. O ser humano tem outros corpos, além do físico. Se você está vendo este vídeo, provavelmente você já se deparou com esse tipo de conceito. E todos esses corpos, eles vibram, e consequentemente eles interagem com tudo que vibra, ou seja, tudo. Então eu vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece. Imagina que uma pessoa acorda cedo para trabalhar, e ela já fica irritada porque ela não gosta do trabalho dela. Então ela vai trabalhar com toda aquela irritação, e quando ela chega no trabalho, se os colegas dela forem capazes, eles conseguem sentir toda essa irritação que emana dela. E mesmo que eles não sejam capazes de sentir, eles ainda serão afetados por ela. Como? Pode acontecer que um dos colegas dela acabe ficando irritado também, assim como ela está. Mesmo que ele não tenha um motivo para ficar irritado, a vibração dela é suficiente para fazer com que a vibração dele se ajuste. E da mesma forma, porém numa visão mais positiva, pode acontecer que um colega dela, que esteja numa vibração muito boa, consiga ajustar a vibração dela e ela deixe de estar irritada e passe a um novo estado de vibração. Essas coisas acontecem com frequência, é por isso que a gente está toda feliz, vai falar com alguém e sai toda triste ou chateada, enfim. Essas coisas acontecem o tempo todo. E é justamente isso que faz com que nós nos sintamos bem diante de uma criança, ou diante de um cachorro, de um gato, de um papagaio, enfim. É porque esses seres, no nível em que eles estão, eles não emitem essas vibrações mais grosseiras que nós eventualmente emitimos de forma inconsciente por N motivos ao longo da vida. Como eu falei, o cachorro não julga e o bebê não faz isso também enquanto ele está livre da influência do mundo. E esse foi mais um vídeo aí de reflexão. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar. E até o próximo vídeo.